Os seres humanos são muito mórbidos. Nós adoramos assistir violência e não finge pra mim que você não gosta não, porque eu sei que gosta. Em algumas pessoas, esse sentimento se manifesta de uma forma mais leve, como o rir de uma pessoa que tropeçou e caiu na rua. Ou até a galera que gosta daqueles cheesy movies à la Adam Sandler da vida, que tem piada de tombos, peido na cara e humilhação. Mas em alguns de nós, esse sentimento é tão macabro e difícil de suprir, que nós apelamos pra consumir coisas que temos até vergonha de admitir que a gente assiste. Porém, você não precisa ter vergonha. Todo ser humano tem uma pitada de curiosidade mórbida dentro de si. Contudo, o que talvez você não saiba é que, além disso ter um fator biológico por trás, também existe um fator social que influencia na construção dessa ideia. Nós aprendemos a consumir violência desde criança. Existe uma progressão até bem linear entre obras como Tom e Jerry e Bob Esponja e filmes como A Serbian Film, Centopeia Humana. E é justamente sobre isso que nós vamos falar hoje. Porque no fim das contas, essa construção resulta em um filme que, pra mim, é uma das melhores obras de terror feitos na década de 2020. Antes de tudo, precisamos entender alguns conceitos. A começar por falar o que é a tal curiosidade mórbida. E ela é aquele impulso de querer entender ou fazer coisas macabras. Aquela vozinha na sua cabeça que fala, vai, atropela ele quando você tá dirigindo. Assuntos ligados à morte, violência, sofrimento, algo que normalmente nós evitamos. A gente pode resumir na verdade que é o fascínio humano pelo grotesco ou pelo perigoso. Em geral, é uma forma de processar o medo e riscos sem ter que lidar com ele diretamente. E quase sempre são ligados ao desejo de entender a condição humana e a própria morte. Todos nós somos fascinados e intrigados pela morte. Todo ser humano já se perguntou como é morrer? Será que dói? Existe alguma coisa depois da morte? A curiosidade mórbida é, antes de tudo, um conceito filosófico sobre a sua própria existência. E nisso nós podemos falar sobre coisas simples para exemplificar isso. Tipo quando acontece um acidente na rua e você para pra ver, clicar em uma notícia trágica, mesmo que não seja algo que te agrade, assistir documentários de true crime, particularmente eu adoro isso. Ou até ficar intrigados com cenas perturbadoras em filmes. Isso é normal, porque existe um desconforto? Existe. Mas ao mesmo tempo, tem uma vontade irresistível de continuar olhando. E como eu já disse, ela tem algumas funções mecânicas, como por exemplo, experimentar riscos e medos sem ter que lidar diretamente com eles, experimentar medos e choques em ambientes seguros. E, muito importante, testar até onde nós conseguimos ir, onde a gente consegue lidar com o desconforto. No fim das contas, o choque gera estímulos mentais muito fortes. Mas em resumo, não é estranho você ter essa curiosidade. Na verdade, é humano. Inclusive, nosso querido pai da psicanálise moderna, o Sigmund Freud, fez um postulado sobre isso. Uma das ideias, inclusive, mais provocativas da psicologia moderna, tá? A chamada pulsão de morte, ou como ele denominou, Thanatos. O Freud dizia que dentro de nós existem duas forças principais. Eros, que é a pulsão da vida, a ideia de criação, prazer e sobrevivência, e Thanatos, a pulsão da morte, a ideia de destruição. E a curiosidade mórbida pode ser vista como uma expressão indireta dessa pulsão de morte. Não significa que a gente quer morrer, mas existe uma atração psíquica pela morte, algo que inclusive é muito explorado na literatura gótica. O Freud dizia no fim das contas que quando você se interessa por algo perturbador, é quase como se você estivesse encostando simbolicamente da morte. Muito foda. Então, tendo isso em mente, a gente pode começar a entender como que isso se aplica ao cinema, porque no fim das contas isso aqui é um canal de cinema. E talvez a principal forma de expressão dessa curiosidade mórbida seja o gore, o recurso de linguagem que enfatiza e representa violência gráfica. E como vocês provavelmente já sabem, esse recurso não foi inventado no cinema, ele existe na arte desde que o ser humano é humano. O próprio Homem Vitruviano do Da Vinci é meio gore, e desde o século XIV o Caravaggio já pintava cenas muito grotescas, quadros que exploravam detalhes intensos e a materialização do corpo humano, com muito sangue, mutilação e violência. Na literatura gótica também, como eu já citei, isso é muito visto, que é, no fim das contas, a raiz do gênero de horror no cinema, tinha autores como Lovecraft e o Edgar Allan Poe, que descreviam criaturas horripilantes e obsessão pela morte e decomposição. Mas ainda era um conceito um tanto quanto abstrato e ficava mais no imaginário quando a gente fala da parte da literatura. Você tinha que imaginar isso. Até vir a muito expressiva sétima arte, trazendo a visualização de como isso seria. Então, finalmente, o gore começou a ser usado como recurso de linguagem. Claro que no começo do cinema ainda era um bagulho muito ameno, devido à limitação técnica da época, mas já era possível trabalhar a ideia de estranheza horripilante nas imagens. Porém, no século XX, tudo isso muda.
E como eu já disse aqui no canal, o expressionismo alemão foi um dos gêneros mais importantes pro cinema, e principalmente pro cinema de terror. E como o objetivo central do terror é trabalhar o medo existencial, ele acabou se tornando o cenário perfeito pra gente explorar o poder do choque. Então, filmes clássicos como Nosferatu, O Cão Andaluz, O Fantasma da Ópera já exploravam isso. A ideia de como a violência pode gerar impacto e fascínio ao mesmo tempo. Até porque, cá entre nós, horror é muito fascinante. Mesmo dando medo, é um dos recursos mais importantes do terror. Criar estranheza e desconforto no espectador através de imagens. E por todo o andamento do gênero, esse recurso foi se desenvolvendo. Até que ele foi ficando mais sofisticado e melhor com o avanço da tecnologia. Na era dos monstros clássicos da Universal, a gente tem como exemplo o Freak de 1932, que usavam pessoas com deformidades reais para trazer essa ideia de choque. Nos anos 40, o Wolfman começa a mexer com a ideia de transformação do corpo humano. E em 50, The Blob, A Mosca e The Crawling Eye brincam com a imaginação, criando monstros horripilantes. E esses filmes ajudaram muito a desenvolver esse recurso como estética de linguagem. Também não tem como não citar nos anos 60 Psicose e a famosa cena do chuveiro que foi um puta divisor de águas, mostrando ao mundo como os filmes podiam extrapolar a violência. Além disso, o Bebê de Rosemary começa a trabalhar alguns tabus, e aqui também vale a gente citar o filósofo Georges Bataille e a sua ideia de que seres humanos vivem rodeados por tabus. Regras que separam o aceitável do proibido. Basicamente, o Bataille dizia que o tabu não só proíbe, mas ele gera desejo. Aquele famoso ditado: tudo que é proibido é mais gostoso. E a curiosidade mórbida explora muito essa ideia. Além disso, esse filme também vai mais a fundo nessa ideia de como cada pessoa tem a sua própria resistência pra lidar com esse tipo de coisa. E O Bebê de Rosemary é um filme que fala sobre um... Então, esses conceitos mais extremos começam a aparecer no cinema. E por aí vai. Em 70, o recurso foi se aperfeiçoando. Teve filmes como o Alien e O Exorcista. Aqui a galera também começou a usar a ideia de como o gore não evidencia só violência, mas nojo também. O próprio Massacre da Serra Elétrica é um filme muito nojento, que, pra mim, honestamente, é bem mais impactante do que sangue e vísceras, tá? Fluidos, decomposição, secreções, o famoso body horror. Inclusive, trazendo esse assunto em tópico, na mesma década teve o famigerado Saló 120 Dias de Sodoma, que é um filme que fala muito disso, nojo. Tem uma cena que a galera come cocô. E ele foi um dos precursores pra criar um cenário que daqui a pouquinho a gente vai ver. E com essas influências, em 80 nós tivemos o auge desse exagero, com o surgimento de obras como Evil Dead, Brain Dead, Reanimator, que ampliaram ainda mais o patamar para unir gore, nojeira, com gore, sangue. Mas seguindo com o fluxo, sem se aprofundar muito em linha do tempo, porque não é a ideia aqui, nos anos 2000 surge uma ruptura de visão, devido à melhora da tecnologia e a forma que mudou a circulação de filmes, mas também a popularização de DVDs e da internet. Assim surgem fóruns de nichos e vídeos reais, que abriram portas para filmes extremos que circulam fora do circuito tradicional de cinema e que fossem consumidos como um desafio. Basicamente, surgiu uma cultura muito pautada em você tem coragem de assistir isso? Ainda mais que nesse contexto teve o 11 de setembro e o mundo ficou muito mais sombrio e cínico. Assim nasce o termo torture porn e o minimalismo do choque, que vem para descrever filmes que têm narrativas simplistas, mas que o foco está na experiência sensorial extrema, onde o espectador é colocado quase como um cúmplice daquela barbaridade. Filmes como Jogos Mortais, Hostel, Centopeia Humana, Irreversível e tantas outras obras que a galera adora colocar nessas listinhas de filmes mais perturbadores que ninguém tem coragem de assistir. Aqui, o choque deixa de ser só um elemento isolado que compõe o gênero de terror, entre outros filmes também, mas se torna o protagonista da obra. Ah, e vale fazer uma separação aqui, tá? Apesar de serem muito perturbadores, e são mesmo, inclusive, hipocritamente, eu tô fazendo um vídeo falando sobre esses filmes, mas eu odeio a grande maioria, tá? Eu não gosto desses filmes de choque extremo. Porém, exploitation cinema e esse horror extremo ainda é cinema. Isso ainda é arte, você goste ou não. Tudo é fictício e ninguém ali tá se machucando. Diferente do termo ou real. Aqueles filmes que o Lucas do Refúgio Cult fala, tá ligado? Tipo Melancholy der Engel, que são violências reais filmadas com intenção de distribuição. E isso não é indústria cinematográfica, é crime. Mas fechando parênteses, também é um bom momento pra ressaltar isso. Eu não gosto de horror extremo, tá? Cada pessoa tem uma variação de tolerância do quanto ela consegue assistir esse tipo de coisa. Existe um componente biológico real na forma que você lida ou deixa de lidar com violência. E eu mesmo sou um exemplo disso. Quando eu era adolescente, no auge ali dos meus 16, 17 anos, sei lá, eu achava esses filmes muito intrigantes, a ponto de que sim, eu já vi A Serbian Film,
Pink Flamingos, Hostel, Saló, obras que, mano, hoje em dia, se tá passando na televisão e eu tô na sala, eu faço questão de sair, eu não consigo mais assistir esse tipo de coisa. É um bagulho que me desagrada muito, não só por tipo, ai meu Deus, que sensível que eu sou, não é isso, mas tipo, me desagrada assistir. Realmente é um bagulho que beira o chato. Até porque, como vocês já sabem, o cérebro humano muda conforme o tempo vai passando. Na sua adolescência, o seu cérebro ainda está se desenvolvendo. Seu córtex frontal ainda não tá 100% ligado. E é o momento que a gente tem mais busca por intensidade, por coisas extremas. E, ocasionalmente, mais curiosidade por tabus e riscos. Por isso, normalmente, é mais comum pessoas nessa idade irem buscar esse tipo de conteúdo. Quer dizer que só adolescente vê isso? Não. Mas é mais comum adolescentes gostarem mais de ver esse tipo de coisa do que gente velha. Mas agora, fazendo uma digressão com o começo do vídeo, é normal a gente se interessar pela morte. Porém, existem formas mais amenas de fazer isso do que esses filmes de gore extremo que eu acabei de falar, que o objetivo não é só mostrar a morte, mas o quanto a violência pode ser gráfica. E como exemplo disso, eu vou falar do filme Mickey 17 de 2025, dirigido pelo famosíssimo e fantástico Bong Joon-ho, o mesmo diretor da obra-prima Parasita. Sim, eu sou o tipo de pessoa que ama Parasita. E se você não quiser spoiler de Mickey 17, é só seguir pra essa minutagem que eu tô colocando aqui na tela. Mas esse filme é ótimo pra trazer esse assunto, porque no fim das contas a trama é a seguinte: tem o Mickey, que é o personagem interpretado pelo Robert Pattinson, que vive num futuro distópico com todas aquelas nuances e sutilezas irônicas que o Bong Joon-ho adora trabalhar, porque no fim das contas quase que não tem sutileza, né? E a história é que ele vira um ser humano descartável. E note que eu não coloquei aspas no descartável, porque é descartável mesmo. Tem uma empresa futurista que cria uma câmara lá que reconstitui os corpos das pessoas, de forma artificial, claro, mas eles conseguem trazer a sua memória de volta. E assim eles criam os tais humanos descartáveis que vão trabalhar em serviços muito perigosos, porque se a pessoa morre, é só você fazer ela de novo. E isso cria um cenário muito mórbido com as pessoas que estão em volta do ciclo social ali do Mickey. Além do óbvio, que é um sistema que normaliza a morte, as pessoas começam a se divertir e até desumanizar o cara, fazendo coisas tipo, ele tá lá no meio do espaço, no vácuo do espaço, eles pedem pra ele tirar a luva só pra ver o que acontece. Aí a mão do maluco cai e a galera começa a rir. Se divertem também jogando ele num poço de fogo. E claro, essa ideia do cara se recriar instiga muito aquela curiosidade mórbida de como é morrer. Todo mundo pergunta isso pro Mickey o filme todo. Como que é morrer? Dói? O que tem depois da morte? E eu sei que pode parecer absurdo rir de um cara perdendo a mão. A falta de humanidade nesse cenário desse filme incomoda, e é pra incomodar mesmo. Mas como eu disse no começo, existe uma certa distância. Quando a violência se afasta muito do real, ela deixa de ser responsabilidade de quem tá assistindo. E isso não começa nesses filmes extremos, e nem nesses exemplos mais amenos como Mickey 17. Na verdade, nós já aprendemos isso há muito tempo atrás. Muito antes de qualquer Serbian filme, muito antes de qualquer centopeia humana, existiam desenhos. Desenhos como Tom e Jerry, Bob Esponja, Flapjack já usavam violência como linguagem o tempo todo. A diferença é que eles ensinaram a gente a rir disso. Personagens sendo esmagados, queimados, mutilados, explodindo, tendo o corpo distorcido de formas impossíveis, mas sem dor, sem consequência, sem morte, apenas impacto e humor. E é o que eu disse, existe um fator muito importante e engraçado sobre essa questão do distanciamento. Quanto mais distante algo parece da realidade, mais fácil é pra gente aceitar. Meio bizarro isso, né? Mas é assim que a gente funciona. Então, um desenho não sangra como um ser humano. Um cartoon não sofre como um ser humano. Então, o seu cérebro não entende aquilo como violência, mas como um espetáculo. Ou seja, desde cedo a gente aprende que violência pode ser entretenimento, que o choque pode ser engraçado e que o grotesco pode ser divertido. E isso é um dos fatores sociais que eu disse no começo do vídeo, de porque quando a gente cresce, a gente continua experimentando esse tipo de coisa, só que algumas pessoas vão mais além. E é exatamente aqui que entra um caso muito curioso que eu quero falar hoje, porque existe um filme que pra mim pega tudo isso, curiosidade mórbida, gore extremo, e leva pra outro lugar, porque é um filme que ao mesmo tempo que é muito violento, é muito cartunesco. Terrifier. Um filme que na superfície é só violência, mas no fundo do fundo funciona quase como um desenho animado. Eu, particularmente, acho Terrifier genial em vários aspectos. E mesmo que o foco do vídeo não seja falar sobre filme hoje, e sim sobre a ideia de como nós aprendemos a conviver com violência, eu vou destrinchar por que eu acho isso desse filme. Porque uma série de filmes tão simples sobre um palhaço assassino brutal é uma das obras mais inovadoras do terror contemporâneo pra mim. E se você viu os meus 3 vídeos contando a história do cinema
de terror, você sabe que eu não gosto muito do terror contemporâneo da década de 2020. Mas, além de ter muitas qualidades que pessoalmente me agradam muito, uma das coisas que eu acho mais inovadoras, que na verdade não é novidade, mas que é realmente diferente e que pra mim sintetiza por que Terrifier é tão genial nesse contexto que a gente tá vivendo, é a simplicidade dele. Terrifier é muito minimalista na sua essência, cara. Sabe aqueles filmes que destoam demais da ênfase da época? Que às vezes, na verdade, estão indo até na contramão do consenso? Tipo, você pode classificar eles como contracultura, levando em consideração o que tá acontecendo? Exemplos como Perfect Blue nos anos 90 e Godzilla nos anos 50? Terrifier é isso pra mim. A gente tá vivendo a época do maximalismo e gigantismo. Os filmes hoje em dia tem que ser muito em tudo. Ah, a gente vai usar saturação baixa? Então é muita saturação muito baixa. Ah, a gente vai ser gore? Então vai ser muito gore o tempo todo. Parece que não tem mais espaço pra conceitos delicados, pra detalhes sutis. Como a indústria do cinema tá tendo que conquistar, literalmente conquistar a atenção do espectador, que tá disputando com outras 23 coisas. A pessoa tá assistindo o filme no cinema enquanto tá mexendo no celular, vendo TikTok, assistindo Brain Hot, fazendo apostas, jogando joguinho e etc, etc. Tudo tem que ser muito. Não existe espaço pra ambiguidade, não existe espaço pra ambivalência, duplo sentido e principalmente pros detalhes simples, os pequenos. Só tem espaço pro explícito e o super explícito. Nossa, eu tenho que mostrar 100% tudo que eu penso. E Terrifier é muito simples. É um filme de terror slasher que homenageia os slashers clássicos dos anos 80. Só que, óbvio, numa ótica mais contemporânea. Então, ele não tem um roteiro mega elaborado. Ele não tenta ser super conceitão psicológico e alegórico. O filme é sobre gore elaborado e mortes grotescas. E é isso que ele tem pra te entregar. Acabou. E sabe o que é o pior? Tá tudo bem. Um filme não precisa me explicar os conceitos da metafísica pra ele ser bom. Além de que a gente confunde muito as coisas. Mesmo dentro do simples existe intelectualidade. Porque no fim das contas a interpretação é sua, mano. Você quer assistir Terrifier e encarar que é um filme que só tem gore? Beleza. Você quer assistir e ver como ele fala sobre banalização da violência? Beleza também. Ou você quer ver pra analisar como eles conseguem fazer efeitos práticos muito fodas com pouco dinheiro? Também tá beleza. Porque no fim das contas é assim, a arte se relaciona de forma diferente com cada um de nós. E eu amo Terrifier porque é uma série de 3 filmes já, que o protagonista é o Gore. Outra coisa que me deixa encantado é o quanto esse diretor é inteligente, é sério, esse filme é muito bem dirigido, e como ele usa bem esse recurso de enfoque da obra, que é a violência. Além da bizarrice, que é o que eu já falei, ele fazer efeitos desse nível, com tipo R$2 uma bala, a outra coisa muito interessante é o jeito que ele usa isso. A narrativa vai sendo construída de forma escalonada. Não dá pra, na primeira cena do filme, você já me mostrar uma violência super brutal. Isso tira a principal função do recurso, chocar. E Terrifier sabe escalonar muito bem isso. Eu sempre uso o terceiro filme como exemplo porque é o meu favorito. E ele começa com uma cena de choque bem tranquila e até genérica pro nível da franquia, porque se você chegou no terceiro filme, você sabe as coisas que já aconteceram. Aí, mais ou menos lá pros 20, 30 minutos, tem uma cena de... Mano, uma cena brutal, mas ela é implícita. Ele não mostra diretamente como aquilo tá acontecendo. Ele não grafica, não sei se existe essa palavra. Ele não mostra de forma gráfica aquilo. Ele deixa ali no entre linhas. Depois, lá pra 1 hora, tem uma cena muito brutal do chuveiro, que é uma cena que foge muito da violência mainstream que a gente tá acostumado. Nem existe esse termo, eu acabei de inventar, mas na minha cabeça faz muito sentido. E aí, lá pros últimos 20, 30 minutos, tem um bagulho surreal que acontece, que, mano, dói de assistir. E tudo é feito de forma gradativa, pra dar ainda mais ênfase pro choque e o quanto ele vai te impactar. Se a primeira cena de gore já fosse a cena do rato, ia chegar no final do filme e você ia falar: ah, tanto faz, eu já vi coisa muito pior. E aí o Gore não ia mais conseguir ter o recurso que ele tem, te chocar. E na moral, pode até parecer bobo e simples eu falar esse tipo de coisa, é meio óbvio, né? Quando você pensa em filmes como Terrifier, Jogos Mortais, é normal eles conceberem uma montagem gradativa. A primeira cena de Jogos Mortais não é a cena do cara serrando o próprio pé, mas é o que eu disse, a gente vive a época do muito. Então tem muitos filmes que logo de cara já estão entregando tudo que eles têm, porque as pessoas parecem que não tem mais tempo pra parar e assistir alguma coisa. Nossa, eu vi o trailer do Evil Dead Burns e, meu Deus, que preguiça que me deu, velho. Nossa, ficou um cheirinho de Evil Dead Rise 2.0. Filme sem estrutura nenhuma, sem decupagem, só, vamos ser super gráfico e vamos... Mano, parecia um filme de terror genérico de demônios que só tá escrito Evil Dead no título porque Evil Dead vende. Olha, eu aqui já tô falando mal de Evil Dead Burn e o filme nem saiu. Então, pra mim, é um baita mérito Terrifier conseguir usar esse recurso de forma gradativa como ele faz. E claro, chegando no fim, eu tenho que falar sobre a síntese que foi o assunto de hoje e como essa obra usa isso. E como eu já evidenciei mais de uma vez, eu não gosto de filme de torture porn, gente. Eu não odeio gore,
Pelo contrário, eu acho um recurso importantíssimo no cinema, na arte em geral. Mas esses filmes que nós falamos aqui, Centopeia Humana, Pink Flamingos, nossa, eu não gosto dessas coisas. Essas porra não me desce, eu acho muito chato, acho filmes muito chatos. E, em teoria, era pra Terrifier entrar na mesma categoria, se ele não fosse pra mim um filme muito cartunesco. Aqui é uma questão muito pessoal, acho que é a coisa mais opinião própria do vídeo até então. Até porque eu sei que teve muita gente, saiu notícia de que assistiram 2 no cinema e a galera passou mal na sessão. Primeiro que já é meio doideira, tipo, se você vai ver Terrifier, eu acho que você sabe o que você vai assistir, então você tinha que estar preparado. Mas enfim, não é todo mundo que tem a mesma interpretação que eu. Mas as imagens do Art, o palhaço, e como o diretor usa não só ele, mas a violência dentro da obra, são muito caricatas, velho. No nível que beira a animação. Pra mim, Terrifier é um episódio de Tom e Jerry mais 18, Bob Esponja mais 18. E isso é um dos elementos que mais me agrada, é uma das coisas que eu mais amo nessa obra. Como eu já expliquei, quanto mais você se afasta da realidade, mais abstrato aquilo fica, mais de boa é pra você lidar. E isso é um bagulho que acontece comigo. Eu consigo relativizar e me afastar. Eu nunca assisti Terrifier e pensei, meu Deus, que violento, que gore, que gráfico. Sempre foi um negócio tipo, nossa, que efeitos geniais. Esse Art é um filho da puta, mas é um personagem muito carismático. E, mano, isso é muito sádico da minha parte, até mórbido falar isso quando você vê as coisas que o Art faz no filme. Mas, no meu âmago, entra mais ou menos naquela vibe de quando você tá assistindo Tom e Jerry, você vê o Jerry fazendo umas barbaridades com o Tom e você fala, mano, esse Jerry é um filho da puta. Você não pensa, nossa, que gráfico. Você pensa, porra, o Jerry é um filho da puta. Ou até, o mais comum, que as pessoas sempre torcem pro Tom, é você assistir e falar, mano, tomara que o Tom acabe com a raça dele. E é um negócio que eu só fui entender quando eu parei pra pensar, e foi daí que veio a ideia de fazer esse vídeo. Mas no meu inconsciente, eu abstraí toda a violência do filme. E assim, eu me diverti muito com ela. Porque pra mim, Terrifier é quase um desenho animado. Mas no fim, a gente entende que não é sobre gostar de violência, é sobre como a gente aprendeu a consumir ela. E talvez isso seja o mais engraçado de tudo. Porque a pior violência de todas não é aquela que a gente tá assistindo na telona, mas a que a gente aprendeu a normalizar. E hoje foi isso, rapaziada. Muito obrigado pelo carinho. Peço que se você for novo por aqui, se inscreva no canal pra ajudar. A gente tá com a meta de começar a viver só de conteúdo na internet. E pra isso eu preciso de apoio. Então, se você puder também deixar seu like, compartilhar com quem você acha que vai gostar disso. Se tiver algum thumb maker aí me assistindo, mano, pelo amor de Deus, me contata. O e-mail tá aqui na descrição. Eu sou uma bosta em fazer thumbnail e eu preciso de ajuda com isso. E veja outros vídeos do canal também pra gerar engajamento. Infelizmente, o vídeo de zumbi não foi muito bem, eu achei que ficou um vídeo legal, então se você puder ir dar uma moral, ele vai estar aqui também, é só você clicar no card. E assim você vai entender porque no fim das contas, todo ser humano anseia por um apocalipse zumbi, além de que é um vídeo que tem algumas relações com o que foi dito aqui hoje. Muito obrigado pelo carinho, um beijo, é nóis, tamo junto.